Boa noite, povo de Deus. Que paz seja convosco, amém? Hoje nós vamos fazer algo bem diferente, né? Costume. Geralmente nós estamos acostumados a fazer um culto, né? Mas hoje nós estamos com a presença aqui do pastor Jacobi, da pastora Domingas, né? Eles têm algo para compartilhar conosco acerca de missões, né? Às vezes a gente acha que missionário só é comprar uma passagem, viajar para outro lugar e ficar lá e pensar que é missionário. Então hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso, da realidade que é estar em outro país, né, das dificuldades e o que é ser um missionário em outro lugar, amém? Então eu convido você, antes disso tudo, nós vamos fazer uma oração e vamos cantar um cântico e logo depois nós vamos começar com o nosso bate-papo aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Coloque a mão do seu coração, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos e agradecemos pela vida, Senhor, dos nossos pastores que estão aqui, Senhor, do Luiz que está ali no multimídia. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, Pai. Abençoa a vida desses que está assistindo essa transmissão, Deus querido. Que possa ser uma bênção, Deus querido, nessa noite para cada um de nós. E que o Senhor ministre sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só em ti. Então, diga a Ele: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Diga a Ele: transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, solte sua voz e cante: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me.
enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Abençoa-nos nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você que está chegando agora, que Deus te abençoe, né? Você deve estar achando estranho. Bandeira do Brasil, bandeira de Israel, bandeira da França. Essa foi pegadinha, pastor. Pastor Jacobi, acho que a gente fez uma pegadinha com o senhor. Bandeira da França. Pois é. Mas, independente de francês, independente de brasileiro, de israelita, né? De... Como é que lá, quem nasce na Bélgica? Belga, né? Dos belgas, né? De todas as nações, de algumas outras nações. O tema de hoje é missões. Então nós estamos aqui nessa noite para o quê? Para a gente conversar, né? Você que está chegando agora, do que significa missão e o que é fazer uma missão, né? Alguns pensam que é só ir para um outro país, né? Chegar lá, ficar na casa da tia e voltar para o Brasil e falar assim, fiz missão. Mas não é bem assim, né? Tem os percalços, tem o trabalho, né? Tem um preço a ser pago, né? E nada mais justo do que Deus colocou no meu coração de chamar a pastora Domingos e o pastor Jacobi para falar um pouco a respeito disso. Que às vezes num culto tradicional, pastor, a gente não tem essa abertura para falar, né? Falar quais são as dificuldades, aquilo que aqui na nossa nação nós temos mais facilidade, né? Nós temos uma liberdade de culto tão grande que dependendo lá na Bélgica, nos países europeus é um pouco mais difícil, bem mais complicado, né? Então a gente queria deixar à vontade de vocês falarem um pouco de como é que é lá na Bélgica, né? Como é que é o sistema, se a gente pode falar assim, né? De como é que funciona, como é que são as coisas, os jovens, os adolescentes de lá, como é que eles lidam, né? Como é que as coisas acontecem, entendeu? Eu gostaria muito de que vocês compartilhassem um pouco disso com a gente, né? Amém? A palavra está com vocês agora. Boa noite a todos, adolescentes, os pais, todos que estiverem aí, né, nos assistindo, que Deus os abençoe. E nós vamos começar então por ele, né, que é o belga. Ele vai falar e eu vou traduzir. Qu'est-ce que tu veux parler de... Eu vou falar em francês, né? Salvou a bandeira. Ah, bom. Minha esposa vai traduzir melhor para falar dessa maneira. D'abord, l'Europe est tout à fait différent que le Brésil. Primeiro, né, a Europa é totalmente diferente do Brasil. Se tu sais regarder un petit peu. Oui. Donc la première chose, c'est d'abord la situation sociale et économique est totalement différente. Primeira coisa, a situação social e econômica é totalmente diferente, né? Il faut savoir, par exemple, si on prend la Belgique, il est classé dans un des 10 pays les plus riches du monde. Se a gente for pegar, por exemplo, a Bélgica, é classificado como um dos 10 países mais ricos do mundo. Deuxièmement, c'est un des pays qui est le mieux classé dans le droit social. E também, segundo, é um dos que é mais classificados como nos direitos sociais. Donc, ça veut dire que d'abord, on est 12 millions, un petit pays de 12 millions. É um pequeno país de 12 milhões de pessoas. Où des gens ont une très bonne condition sociale. Que as pessoas têm uma muito boa condição social, né? Que isso também. Où la moyenne des salaires est importante.
que o salário mínimo é importante, né? Et donc même la personne qui est en difficulté sociale Mesmo a pessoa que está numa dificuldade social, va toucher, on va dire, 800 euros. é o mínimo que pode ter 800 euros, Donc ça fait de l'ordre, pour vous, ça fait presque 5000 réals. é como se fosse quase 5.000 reais aqui, né? Voilà. Et donc la personne va même être soutenue, Então a pessoa ela vai ser sustentada, né? suivie, Acompanhada, mais alors il y a une toute petite marge de la population qui est marginale. e tem uma bem pequena parte da população que é marginal, né? Nós dizemos assim. Et pour un pays comme le nôtre, qui est en plus la capitale de l'Europe, País como o nosso, a Bélgica, que é a capital da Europa, né? A Bruxelas é a capital da le Europa. pays va même chercher à cacher cette situation. O país até esconde certas coisas, né? Essa parte que é marginal, essa pequena parte. Mais on va donner un exemple. Si vous prenez une des gares les plus importantes de Bruxelles, par exemple, qui est la capitale, Por exemplo, se pegar uma estação de Bruxelas, quero te dizer? de Bruxelles Midi, mais c'est A pas Gare grave. do Midi, por exemplo, né? É uma estação em Bruxelas. Il y a 250 personnes qui vivent dans la rue. Tem 250 pessoas que vivem na rua. Mais généralement, ces gens qui vivent dans la rue, c'est vraiment les exclus ou des personnes âgées qui sont exclues du système. Às vezes são pessoas que estão fora do sistema, excluídas, ou pessoas de idade. Mais je dirais que par rapport au Brésil, il y a aussi la position de la Belgique par rapport à l'Europe. On va aller vers le plan spirituel pour expliquer. Para falar da Bélgica, comparando com o Brasil, vamos falar do plano espiritual agora. La Belgique é o que importa, le né, centre de l'Europe, la A capitale de l'Europe. Bélgica é a capital, Bruxelas, que é a capital da Bélgica, é a capital da Europa. Et donc, il faut savoir que la Belgique étant un petit pays, elle détient beaucoup de pouvoir au sein de l'autorité européenne. É um pequeno país, mas ele retém muito poder no seio da Europa, né? Et beaucoup União d'influence. Europeia. Tem muita influência. Et pour passer dans le monde spirituel, Para donc, passar para o mundo espiritual, Satan connaît ce pouvoir. então Satanás ele conhece, né? Esse poder que tem. Et donc toute une série de lois, par exemple, qui sont des Uma lois qu'on série dit de nous leis, sataniques. por hein. exemplo, que nós falamos leis satânicas, Je parle de certains types de mariages, pour ne pas les citer. os certos tipos de casamento, né? Não vamos falar disso agora, né? L'avortement, O aborto, que é aprovado l'euthanasie, por lei, eutanásia, la aprovado drogue. por lei, as drogas Eh bien, são autorizadas. ont été initiés en Belgique. Então começou na Bélgica esse tipo de lei, Parce qu'elle est capitale de l'Europe, elles se Ok. sont diffusées à travers de l'Europe. que é capital da Europa, então foi difundido na Europa toda. Et donc, pour aller vers la mission maintenant, Então, para falar de missões, agora, quand vous êtes en Belgique, se você está lá na ou Bélgica, par exemple si vous venez comme missionnaire en Belgique, ou por exemplo, se você for como missionário para a Bélgica, vous ne pouvez pas arriver, comme vous avez dit, en parachute, hop, et on saute en não Belgique. dá para chegar lá assim de paraquedas, caiu lá na Bélgica. Et je dis pourquoi, parce que par exemple, nous connaissons beaucoup de chrétiens qui arrivent en Europe, et en Belgique en particulier, Por que eu falo isso? Nós conhecemos muitos cristãos que chegaram na Europa, e particularmente na Bélgica, qui ne sont pas préparés. que não estavam preparados, Et à cause de cette situation sociale, la richesse et ce monde spirituel, e por causa dessa situação social, a riqueza e esse mundo espiritual, ils que vont é tous pesado, il y en a né? beaucoup qui vont se disvier, comme on dit, Muitos se desviam et se perdent e se perdem. et deviennent vraiment rentrent dans ce monde d'athées qui existe en Belgique. Tem muitos que entram nesse mundo, né, dos ateus, né, Par exemple, que pour les, é muito forte ce na qui est Bélgica. important à comprendre aussi, c'est pour les enfants et l'éducation, par exemple. O que nós pegamos também, por exemplo, a educação, né, para as crianças. À part quelques écoles qui sont privées A parte algumas escolas que são et privadas celles qui sont au minimum chrétiennes, enfin c'est catholique alors, ou as écoles que são catholiques. católicas, Toutes les autres écoles todas as outras escolas et l'université e universidades sont dirigées par des athées são dirigidas por ateus et souvent les professeurs doivent faire partie de la franc-maçonnerie pour avoir leur poste. e às vezes professores também têm que ser maçons para ter um cargo lá.
Mas il y a des écoles évangéliques aussi. Il y a une école évangélique à Bruxelles. Tem uma escola evangélica em Bruxelas. Mais elle est alors Comment ça? privée et c'est les parents qui doivent payer. Que é particular, mas Ana Cecília, a école que Ana C'est Cecília ça, tudo. ouais, c'est ça. Et donc, dans cette situation-là, Nessa situação aí, parlant de la mission, falando de missões, elle est très particulière. é muito particular. Puisqu'il y a le drapeau français, la France, elle est athée à Tem 100%. a bandeira francesa aqui. Il faut savoir que les symboles religieux ne peuvent pas être présents dans les écoles. C'est interdit. En França ou en En Belgique? Belgique, la France, la Na Belgique. Bélgica, na França, símbolos religiosos não pode ter nas escolas. Donc on ne peut pas faire la démonstration des signes religieux dans les lieux publics. Não pode fazer interdit. demonstração de símbolos religiosos em lugares públicos. Par exemple, vous, si vous travaillez, moi j'ai travaillé pendant tout un temps dans les services publics, Eu trabalhei durante muito tempo em serviço público. eh bien, il est interdit de parler de religion. É proibido falar de religião. Et no moi, par trabalho. exemple, moi je l'ai toujours fait. Voilà, ça, c'est une Eu caractéristique sempre de la... falei, é uma característica minha. Moi j'ai parlé, Eu falava, eu j'ai évangélisé dans le service public. evangelizei no serviço público. Un jour, j'ai été appelé par la direction. Dia eu fui chamado pela direção. Elle m'a menacé de m'exclure le lendemain si j'arrêtais pas de parler. Ela me ameaçou de me mandar embora no outro dia se eu não parasse de falar. J'ai continué à parler, hein. Eu continuei a falar, Mais colocou a cabeça em c'est pour un risco, peu né? donner la situation. É só para explicar um pouco a situação. Et dans ce monde européen, vous avez la jeunesse, puisqu'on parle ici aussi par Nesse rapport aux jeunes. mundo europeu, aí tem os jovens, né? A juventude, que é isso que a gente está falando com eles agora, né? Donc, je parle d'un pays de 12 millions d'habitants, hein. Eu falo de um país de 12 milhões de habitantes. É um país pequeno, né? Il y a 25 000 tentatives de suicide par an. 25.000 tentativas de suicídio por ano. Et dans ces 25 000 tentatives de suicide par an, E nessas 25.000 tentativas de suicídio por ano, 75% sont des jeunes. 75% são jovens. Donc c'est des gens qui ont moins de 22 ans. Pessoas que têm menos de 22 anos. Et donc ça veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? C'est d'abord que même si on est dans un pays qui est riche, Quer avec dizer- des droits sociaux, Mesmo que estamos num país que é rico, que tem os direitos sociais, l'enfant a des parents, as crianças, os jovens, né, têm os seus pais. ses parents sont très occupés, Os pais estão muito ocupados. et s'ils ne sont pas, je veux dire, abandonnés dans la rue, comme on pourrait dire par la pauvreté matérielle, mais ils sont abandonnés psychologiquement, ils sont abandonnés par les parents. O Fernando Paulo, senão já sei se eles não são abandonados assim na rua, largados em casa, que os pais precisam trabalhar, né? É diferente, são abandonados psicologicamente. Aquele apoio, né, que os pais, aquele amor, né? Na verdade é isso. Et alors une qui autre falta. chose qu'on découvre aussi, c'est que ces enfants très riches, ils sont nourris à la cuillère. As crianças, os jovens assim muito ricos, foram alimentados, ele quer dizer, a colher que dá tudo na boca, né? Voilà. Et donc Que os ils pais deram ils tudo na obtiennent boca. tout ce qu'ils veulent. Eles têm tudo que eles querem. Et quand ils sont confrontés à la vie réelle, Aí quando eles são confrontados à vida real, ils ne sont pas préparés. não estão preparados. Et donc il y a cette violence alors du monde Aí extérieur tem qu'ils ne connaissent pas. essa violência do mundo exterior que eles não conhecem e não sabem enfrentar. Ce qui est différent, par exemple, comme un pays où ici, É diferente de um país como aqui, où l'enfant, lui, il est directement confronté à la vie qui est difficile, que dure. as crianças il já voit- são diretamente confrontadas com a dificuldade, né? Le père doit Ah, travailler, la mère a des difficultés. O pai tem que trabalhar, a mãe às vezes tem alguma la dificuldade, situation financière plus a difficile, situação etc. financeira um pouco mais difícil. Donc quand ici on parle de l'espérance, Quando aqui fala de esperança, ça parle directement. fala diretamente, eles já entendem, né? Já. Mais quand vous êtes dans un pays européen Mas quando você está lá num país europeu, et que vous parlez d'espérance, fala de esperança, le père, la mère, elle est riche, o pai e a mãe é rico, la situation sociale, elle est bonne. a situação social é boa. Et on va dire, quelle espérance vas-tu me donner en plus? Que esperança você vai me dar a mais? Et au fait, même la difficulté alors, Mesmo a dificuldade, par rapport à l'image sociale, com respeito à imagem social, au fait, elle est cachée.
é escondida. Les infanticides, on parle de vérité ici, infanticide. Suicídios de criança, né? Non, infanticide. É morte de criança, C'est né? ça. La pédophilie, pour parler de choses comme ça. La violence conjugale, Violência conjugal. on n'en parle pas à cause Não de l'image fala, sociale. por causa da imagem social do país. Parce que la personne, tudo elle a escondido, une né? bonne place sociale, elle a une bonne place dans la société, donc on va A cacher ces pessoa é bem choses-là. colocada na sociedade, bem lá. Não, tem que esconder, não pode falar. Et donc là, il est très difficile d'aller trouver la personne É difícil ir lá encontrar essa pessoa qui est dans la difficulté. que está na dificuldade. Parce qu'elle où elle va être cachée, où elle va se taire, Ou ela vai se esconder, né? Ou ela fica calada, não fala. pour éviter le scandale, au fait. Para evitar escândalos. Et donc nous, en tant que missionnaires, E nós, como missionários, quand on est en Europe, par quando exemple, estamos lá na Europa, por ou exemplo, un missionnaire qui vient de l'étranger, qui vient en Europe, um missionário que vem do estrangeiro vai na Europa, c'est une véritable préparation. é uma verdadeira preparação. C'est difficile, É difícil, c'est dur, é duro. parce que d'abord, il faut comprendre la mentalité. Primeiro precisa compreender a mentalidade das pessoas Et, lá, né? et je veux un peu parler un peu militaire. Hein. Aí a prédia vai oui, c'est ça. Donc, Vou falar um pouco como militar. mais d'abord, il y a une vision. Primeiro tem uma visão. Imaginez qu'il y a une guerre, hein, Imagine se tem uma guerra spirituelle, ici, dans ce espiritual, cas-ci. nesse caso. Mais Né? il y a d'abord un général qui a la vision. Aí tem um general que tem uma visão. Et moi, je suis le militaire qui est là-dedans. Eu sou nesse caso, eu estou falando como se eu sou um militar. Et donc, ce n'est pas moi qui part en mission comme ça de ma propre volonté. Não sou eu que vou partir em missão da minha própria vontade. Dieu et Jésus a une mission pour l'Europe. Deus, Jesus, eles têm uma missão para a Europa. Et donc, moi, si je veux aller à l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, Se eu for no estrangeiro, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar do je mundo, dois connaître la vision. eu tenho que conhecer a visão, Donc, je dois prier, eu tenho que orar, connaître cette vision. conhecer essa visão. Puis Dieu va me donner une stratégie pour aller Depois dans ce Deus vai me dar pays-là. uma estratégia para eu poder ir lá nesse país, né? Mais la stratégie, c'est de connaître le pays, ce De qui la conhecer o compose, país, la como ele é, a culture, cultura do etc. país, La langue, a c'est língua, important aussi, hein, pour aborder les personnes. para abordar as pessoas. Et alors, moi, à ce moment-là, je vais être un instrument. Aí nesse momento eu vou ser um instrumento, C'est comme si on est projeté alors par Dieu de l'autre côté. como se Deus nos projetou lá do outro lado. Et c'est difficile. Si vous connaissez un peu l'armée, il y a une grande rivière. Hein. Se você conhece um pouco o exército, né? Imaginons Se qu'il y a une tiver- grande rivière. Imagine que tem um grande rio. Moi, je suis ici. Eu estou aqui, L'ennemi est de l'autre o côté. inimigo lá do outro lado. Et en fait, le missionnaire, il est projeté comme la Riki de l'autre côté, comme le paracommando, hop, de l'autre côté. É jogado lá do outro lado, o missionário. Et vous devez rentrer dans cette zone de l'ennemi. Aí você tem que entrar lá nessa zona do inimigo. Vous êtes loin de la protection de Você vos está longe da ennemis. sua proteção, dos seus Et amigos. donc, vous devez vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment vous devez être fort, Aí nesse momento você tem que ser forte, efficace, eficaz. Lá. et vraiment vous pénétrer cette zone-là. Tem que realmente penetrar nessa zona lá. Mais donc, il faut s'imaginer, hein, les jeunes, ils aiment bien des films de guerre, par exemple. Os jovens, às vezes, eles gostam de filme de guerra. Imaginez, vous êtes seul dans l'autre zone Imagina se ennemie. você está só lá no outro lado, lá com os Mais inimigos. si vous allez là non préparé, Se você não for preparado, vous allez être détruit en vai même ser pas 5 minutes. destruído. Rapidinho. Et je voudrais laisser alors la parole à mon épouse, Vou deixar a palavra para minha esposa, qui falar elle, um pouquinho. justement, est venue d'ici Que ela justamente foi daqui et qui a été projetée dans une zone inconnue. e que Et foi complètement, projetada lá numa zona desconhecida. Et c'est intéressant en tant que Brésilienne. É interessante como brasileiro. Arriver là-bas. Voilà. Bom, eu vou falar um pouquinho. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim: ah, eu vim fazer missões. E muitos talvez não foi exatamente, né? Às vezes foram trabalhar, ganhar dinheiro, né? Que ganha mais, né? Na Europa, né? Em euro. Mas, assim, muita gente tem sonho, né? De ir para longe, para outro país, para o Japão, no país da África. É bom, né? Lá precisa, mas aqui também.
Em todo lugar, na verdade. É, A sua ideia missionária não foi exatamente as missões o que te levou na Bélgica. não. Como começou isso? Na verdade, eu fui trabalhar, né? Eu tenho família lá, né? Já na Bélgica. E daí eu estava orando, pedindo para Deus uma saída para as dificuldades que eu estava aqui. Contas para pagar, né? Umas dificuldades. Então surgiu um trabalho lá. A minha irmã que morava lá falou: "Você quer vir?" E daí eu fui para trabalhar, mas na verdade foi Deus que me levou, né? Me levou para uma missão. E só que eu não falo assim, eu fui para fazer missões. Eu fui para trabalhar, mas eu que pensei, né? Eu pensei uma coisa, Deus tinha outro projeto para a minha vida. E foi tudo pago, né? Passagem, tudo que precisava, eu fui. Logo consegui pagar, né, minhas contas, mas eu fiquei lá, eu precisava aprender a falar o francês, né? Porque fala 3 línguas a Bélgica, é francês, alemão e holandês. Ele é da parte holandesa, que eles chamam flamand. Mas quando a gente chega num lugar onde fala mais o francês, daí você aprende, foi o meu caso. E as pessoas vinham falar, eu estava lá, às vezes, esperando um metrô ou um ônibus, e vinha aquelas senhorinhas, começava a falar, né, perguntar coisas, eu não sabia responder. Só falava simplesmente o bonjour, respondia, e ficava assim. Eu falei, meu Deus, eu quero aprender a falar. Então, eu aprendi a falar, com 1 ano eu já falava razoável, né, e tudo, e muitas pessoas... como a gente pode dizer, aí depois a gente as igrejas, tem igrejas lá que fazem algum trabalho, assim, não é muito como deveria, né? Para evangelizar o povo, porque é muito difícil ganhar um belga, é muito difícil ganhar um europeu, né? E sobretudo um belga. Como ele falou, tem muita maçonaria, né? E são ateus. Foi. Isso que eu ia perguntar. Qual que é a principal crença deles? Eles são a maioria, acreditam em alguma divindade, acreditam em alguma coisa, são ateu. Como que é essa divisão? É um país pequeno, né? Eles são ateus ou católicos ou maçons. A maioria, lógico que tem os evangélicos, sim, né? Sim. Mas é a minoria. A minoria. Tem as igrejas africanas, igrejas brasileiras, hispânicas, né? Que tem também. As maiores igrejas não são dos belgas, lá na Bélgica, né? As maiores igrejas são brasileiras e africanas. Vou fazer uma pequena explicação. O problema, por exemplo, se você fala lá que é isso, Bélgica, 2 milhões de pessoas, 200 mil são cristãos, como diz, cristão. 800 mil são católicos, mas poucos, 10% são praticam a religião. Outros são budistas, 100 mil islâmicos, e todos outros são ateus. E o problema da Europa e da Bélgica, muitos missões vêm de outro país, África e do Brasil. E ele recebeu, mais de 31 anos atrás, a profecia. Você vai voltar na Europa, para voltar à Europa... Para voltar europeu a Jesus. Mas ele não faz isso. Ele chegou lá, abrimos igrejas africanas, brasileiras, hispânicos, mas não se tornam na Europa europeus para fazer dele cristãos. Deixa eu explicar um pouco. A gente conseguiu entender, agora de casa já não sei se conseguiu. Teve uma profecia há uns 31 anos, né? Atrás, né? Que a Europa, todo mundo foi a Europa que trouxe o Evangelho para nós, né? Sim. Os europeus. Só que depois eles se perderam, né? Se afastaram, né? A geração que trouxe esse avivamento já foi, né? Já partiu. E depois o que foi falado assim, agora os outros países vão levar o Evangelho lá, por exemplo, o Brasil, e levar os missionários, e levar o Evangelho, evangelizar os belgas, os europeus, só que não fazem como tinha que fazer. Fica muito fechado, igreja de brasileiro, igreja de africano, os africanos. As igrejas hispânicas da América Latina, que falam espanhol, eles
ficam lá fechados. Tem algum, né, europeu lá no meio, mas é pouco. Não tem uma abertura, no caso. Não, eles aí ficam falando na sua própria língua. As brasileiras pregam lá em português, tem tradução, mas não é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer missão, mas então tem que se preparar bem para fazer do jeito certo. E como foi mencionado, o fator econômico é um grande inimigo da propagação do evangelho, então ali no caso seria da Bélgica. Mas eu acho que é mais os acontecimentos do passado, por exemplo, a pedofilia. Lá é muito alto. Foi muito, ainda tem, mas foi muito e era assim envolvido a igreja, né? Aí quando fala de igreja, aí eles Remete às dores do passado. E as pessoas, por exemplo, que eu trabalhei, que são judeus, se você fala, mas se Deus existe, por que deixou acontecer aquela guerra? E as pessoas morreram, e as crianças, né? E tudo, e foi torturado. Então, daí eles se fecharam. Aí é difícil. Lógico que tem os evangélicos lá, belgas, né, franceses, tem as igrejas. Mas não é na proporção que poderia ter. É pouco. É difícil. Se, por exemplo, os adolescentes que têm o sonho, não está errado, né? De ter o sonho, eu vou para outro país pregar o evangelho. Mas o evangelho, as missões, começam do dia que a gente nasce, né? Deus a gente veio para esse mundo, cada um tem uma missão. E quem que vai... mas não é todo mundo que vai cumprir, que vai fazer essa missão que Deus deu para cada pessoa. E às vezes não precisa ir lá para a África, ir para a Europa, para os Estados Unidos. Aqui mesmo, do lado da sua casa, dentro da sua casa. Né? Lá na escola, seu colega de aula. Então é assim, o seu companheiro, as pessoas da rua, que mora na tua rua. Então, às vezes, eu sei que a adolescência é uma fase assim, que tem muito conflito, né? Muito conflito interior. Todos nós passamos, né, pela adolescência. E a gente não esquece, a gente sabe como funciona, né? Então, eles têm muita vontade de fazer as coisas, às vezes, e tem muitos que, daí depois, às vezes, fica meio frustrado. Às vezes, ele pensa uma coisa ou não consegue realizar, porque ele não é ele que pode ir, ele depende dos pais, né? Depende dos pais. Um adolescente não pode ir assim. Mas, então, aqui ele pode. Aqui, no país dele, lá na sua escola, lá ele pode fazer missão. Aqui pelo menos não vai ter perigo, pastor, de alguém impedir, né? Não. Aqui você pode falar livremente do evangelho. Exatamente. Na rua, nas escolas, em muitos outros lugares aqui que geralmente em algum país europeu você não pode falar. Não. Né? Lá esse teor do evangelho que às vezes aqui no nosso país nós temos uma facilidade muito grande de propagar o evangelho. Exatamente. Coisa que lá a gente percebe que é muito difícil. Não é difícil, eu acho que é extremamente difícil. Porque bota em risco a própria vida, bota em risco emprego, coloca em risco pessoas que estão à sua volta. Então aqui a gente praticamente está em Jerusalém. Praticamente estamos em Jerusalém. Né? E assim, o pastor queria falar alguma coisa? C'est justement l'impression que moi j'ai quand je suis ici au Brésil. A impressão que eu tenho quando eu estou aqui no Brasil, Le danger au fait de l'église au Brésil. o perigo da igreja no Brasil. J'espère que demain on va encore me permettre de rentrer dans les Eu églises. espero que amanhã ainda vão me permitir de entrar nas igrejas, porque eu estou falando isso. Mais ma vision que je vois aujourd'hui de l'église A ici, minha visão que eu vejo hoje das igrejas, c'est que le christianisme est tellement répandu, que o cristianismo está tão espalhado, né? les parents sont chrétiens, Os pais são cristãos, on peut parler de l'évangile comme on veut, podemos falar o evangelho como a gente quiser, né? et O donc Brasil é livre. le jeune qui naît dans une famille chrétienne, O jovem que nasceu numa família cristã, il a l'impression d'être chrétien de la naissance, ele tem a impressão que ele nasceu já cristão. mais et il est plongé dans le christianisme. Ele está mergulhado no cristianismo. Et il y a une chose qui est un danger, Aí uma coisa que é perigosa, c'est que l'enfant, je parle ici vraiment pour les jeunes et les enfants, ils vont sentir quelque chose de précis qu'ils ressentent, je crois, eu certainement. falo realmente para as crianças, os jovens, né, adolescentes, C'est que pour eux, le christianisme est tellement évident, o cristianismo é tão evidente, né? Todo Que- mundo já ouviu falar, né? Todo mundo conhece. il y a un moment où Que tem um momento
le jeune adolescent est dans une sorte de rébellion, en fait, Que aí ele começa, talvez, assim, um tipo de uma rebelião, ou des conflits, peu importe ou lequel. um conflito, pouco importa Celui qual. de l'adolescence. Esse normal da adolescência. Et alors la famille, allez, tu dois être chrétien, Aí a família, não, você tem que se tu converter, dois te né? baptiser. Você tem que se batizar. Regarde ton frère qui est Olha, plus jeune, olha par o teu exemple. irmão, Hein, que às vezes é até mais et- jovem. et le frère, par exemple, ou la sœur suit les parents et devient chrétien en faisant... Às vezes o irmão, a irmã il se- segue os pais, Il né? se répand, il se baptise et il devient chrétien. Se arrepende, se batiza, se torna um cristão. Et j'insiste sur le fait qu'il devient chrétien. Hein. Aí eu insisto nesse fato, que ele se torna um cristão. Et lui qui est plongé dans cette sorte de famille, Aí ele está mergulhado nessa il família, y a un né? moment où la Sim. pression est tellement grande Aí tem um momento que a pressão é muito grande. qu'il va dans les eaux du baptême, Aí ele vai se batizar, et il va à l'église aí ele vai na igreja, sous la pression sociale sob a pressão social, pour faire plaisir para à tous ceux qui sont agradar a autour. todos que estão em volta dele. Et donc on a un grand nombre de chrétiens, Tem um grande número de cristãos, où tous deviennent chrétiens. ou todos se tornam Mais cristãos. est-ce qu'ils deviennent disciples? Mas será que eles se tornam discípulos? Et alors on a une église Aí nós temos uma igreja dans laquelle il y a un grand nombre de chrétiens, na qual tem um grande número de cristãos. mais est-ce que ces gens oui, ils ont leur salut? Mas será que eles têm todos a salvação? On a le salut Temos a salvação? et on s'assied dans l'église. Aí nos sentamos na igreja, a Mais ce qui est important, c'est de faire des gens de véritables disciples. O que é importante é fazer das pessoas verdadeiros discípulos. Et c'est Os quelque chose qu'on jovens, né? apprend quand on évangélise, par exemple, en Europe et Uma coisa dans l'Occident. que aprendemos quando a gente evangeliza na Europa, né? Si moi je vais chez quelqu'un Se eu for falar com uma pessoa, pour l'amener à l'église, para levar ela para a igreja, il va me jeter dehors ele vai me mandar embora. parce que l'image de l'église a été bafouée. Porque a imagem da igreja foi balançada, sacudida, né? Par contre, le véritable chrétien, Portanto, o verdadeiro le cristão, véritable disciple, o verdadeiro le discípulo, véritable missionnaire, o verdadeiro missionário, il va en Europe aí ele vai na Europa, et il doit réconcilier la personne avec aí ele tem Christ, que reconciliar essa pessoa com Cristo, réconcilier la personne avec Dieu, reconciliar a pessoa com Deus. parce qu'ils ont tous la connaissance de Porque Dieu, todos têm o conhecimento de mais ils Deus, l'ont rejeté pour des raisons qui sont personnelles. mas rejeitaram por razões pessoais. Et donc mon travail est de réconcilier cette personne O meu trabalho, então, é de reconciliar essa pessoa avec ce Dieu qui l'a rejeté pour une raison X ou Y. peu com importe la Deus raison. que ele rejeitou por qualquer razão, X ou Y. Et la réconciliation E a reconciliação passe par une véritable repentance. passa por um verdadeiro arrependimento. Et quand cette personne prend conscience de la E repentance quando essa pessoa toma consciência do et arrependimento du besoin de devoir changer sa vie, e da necessidade de mudar sua vida, ça a été mon cas. foi o meu caso. La conversion, en fait, est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Aí a conversão vai ser muito mais forte, mais Et la personne poderosa. va Né? au baptême, elle va à Christ, elle ne va Daí- pas à l'église, elle va à Christ. Aí ela vai para Cristo, vai para o batismo. Não é ir para a igreja, é ir para Cristo. Et il devient un véritable E disciple. se torna um verdadeiro discípulo. O que eu quero falar ainda, né, das coisas, como nós falamos, das leis, né, que tem na Bélgica, que às vezes é um choque para as pessoas que chegam lá, né, e é por causa disso que faz muitas pessoas, às vezes, se perderem, muitas pessoas que foram para lá firme com Deus, uma família toda, com seus filhos, com jovens, com crianças. Por exemplo, lá como tem a lei do aborto, uma jovem, adolescente, nunca vai ter um filho. Como aqui no Brasil, né, na América Latina, não sei se é só no Brasil, né, os outros países, que tem muitas meninas novinhas, né, adolescente ainda, que tem filho. É um assunto bem sério, né, assim, eu não tenho informação da área, né, mas é uma coisa assim que lá não acontece, porque elas vão e fazem um aborto. Mas então a senhora está querendo dizer que lá o aborto é legalizado. É legalizado. Mas só o aborto, as drogas também são legalizadas? As drogas também. Várias coisas, prostituição. Nesse caso do aborto especificamente, tipo, a jovem, a adolescente, ela é instruída pela família, pelos pais? Pela família e com autorização e com a cobertura da lei. Vamos supor, se ela não quiser e os pais querem?
Aí talvez gere um conflito. Ela tem autoridade porque é lei que dá o direito para ela. Se os pais não quiserem deixar e ela quiser fazer um aborto, ela tem a cobertura da lei. Il faut- É como... Par exemple, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas ici, mais par exemple, ma sœur, Minha irmã, né, ele tá, ma sœur, elle est professeure, docteur en théologie ela é de l'Église professora, catholique. doutora de teologia, mas da Igreja Católica. Et elle donne cours dans les années supérieures, donc avant l'université. Ela dá curso assim nos anos antes de entrar para a universidade, né? Mais là-bas, par exemple, pendant ce cours-là, Aí durante esse curso que ela dá, on parle directement, par exemple, des moyens contraceptifs. fala diretamente dos meios de evitar, né? De la contraception. É, simplement. nos cursos já vão ensinando, né? Os jovens, os adolescentes. Bom, Et en fait, l'avortement, donc quand on parle de ça, on parle de l'avortement, quando fala disso, fala do aborto, mais il faut savoir que l'Église catholique admet l'avortement. que é a Igreja Católica lá, né? Oui, là-bas. elle Eles, admet eles, l'avortement. eles admitem, porque foi aprovado por lei, né? Aqui, graças a Deus, ainda. Então, o que eu. Et donc le jeune, Eu só queria. Je voulais terminer ce que j'ai commencé, senão après j'oublie. Senão depois eu esqueço que eu comecei. E après tu parle. Por exemplo, também o negócio do suicídio, que tem muito. Muito, que ele até falou, né? As tentativas. Tem muito suicídio de jovens, adolescentes, pessoas de idade. Às vezes, por causa do. Lá faz muito frio, né? Na época, no inverno, muita gente fica deprimida. Se as pessoas não se cuidarem, ficam deprimidas. Aí, se tiver problemas, e problemas com drogas, leva muita gente a... Chega uma hora que ele fica assim, tem um vazio, não sabe o que fazer. Ele pensa, não quero mais viver. É triste, né? Que aqui não é tanto igual lá, graças a Deus, né? Porque ajuda a condição social, então ele se acha saciado de todas as coisas e que Fica chega num momento de monotonia que não sabe o que fazer, não quer viver. E tem também a eutanásia. E depois que eu estou lá na Bélgica, eu estava lá na Bélgica, que foi aprovada a eutanásia para a criança de 12 anos. Sério, pastor? Sério. De 12 anos, por exemplo, se ele tiver um problema de saúde ou uma deficiência, e falar, não quero mais viver. Eles aplicam a eutanásia, mesmo que os pais não queiram. É terrível isso, né? Então, quando a Mesmo gente... menor de idade? 12 anos. sem autorização do pai e da mãe. É. Aprovado. E isso é a lei. Isso é a lei. garante esse tipo de Se ele quiser, se ele falar, não quero mais viver, os pais não tem como, só se mudar a cabeça dele, né? Só se quiser tirar da cabeça dele, mas se ele quiser, a lei autoriza. Mas os índices, pastor, disso é muito alto ou ele, como o pastor falou, que é meio que jogado para baixo do tapete? Da eutanásia tem pouco tempo, né? Tem quantos anos? 3 anos, né? Já tem 3 anos. Para os jovens, que para os adultos já tinha antes. Né? A eutanásia normal é de mais de 10 anos, mas processo précis. Et alors il y a une autre loi quand même qu'il faut quand même aussi dire, c'est ce qu'on appelle le suicide assisté. Suicídio assistido. Na Espanha foi aprovado tem pouco tempo, né? Suicídio Le assistido. suicide assisté, c'est parce que Mas a eutanásia é um suicídio assistido, né? ce sont deux process différents. Le suicide assisté, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, je peux à un moment ne pas être capable de gérer ma situation. Às vezes alguém fala, chega um momento, ele fala, não sou capaz de gerar a minha situação. Et il signe un contrat avec une association Ele assina um contrato com uma associação qui met en place un contrat. que faz um contrato. Et quand la personne arrive à ce stade-là, l'association prend tout en main et organise le suicide. Aí quando a pessoa chega nesse estado que ela não quer mais viver, essa associação vem para praticar aquele suicídio. Et ce que je voudrais faire comprendre aux gens ici, O que eu queria fazer compreender as pessoas que a gente está falando aqui. Toutes ces lois, au fait, ce sont des lois, ce qu'on appelle des lois mortifères, qui ont un rapport avec la mort. Essas leis é tudo que tem a ver com morte, né? Et donc, il faut comprendre que dans ces pays européens, ce qu'on appelle, nous on appelle satanique, mais qui sont des lois au fait qui ont un rapport avec la mort, Nós chamamos elles isso de influencent la législation d'un pays.
nós chamamos de satânico, né, essas leis, que tem tudo a ver com a morte, ela influencia muito no Et donc la no país. mentalité des gens, A l'éducation des mentalidade gens, das pessoas, a qui ont educação dit, das ne t'inquiète, pessoas. hein, à la limite, ne t'inquiète pas, s'il y a un Ah, problème, tu peux faire Não se avorter, preocupa, se tiver um problema, se você ficar grávida, você pode abortar. ou tu peux, tu as l'euthanasie, Tem a eutanásia, ou tu as le suicide assisté. ou tem o suicídio assistido, esse é diabólico, né? Et donc Mas, la mentalité des gens sont dans une mentalité. Não où vamos c'est assustar os adolescentes. O que eu queria falar, senão ficou meio pesado, Na né? verdade não assusta, na verdade agora eles vão ficar Tá doidos pra ir pra ensinando. Bélgica. Mas o que tem que fazer, perdão, Je veux dire justement, je parle de ça par rapport aux jeunes, c'est pour leur montrer qu'au fait ici, ils sont dans un pays où ils ont de la chance. eu falo isso para mostrar para os jovens que aqui eles estão num país que tem sorte. Parce que A gente justement, tem sorte de estar ils aqui no auraient tendance Brasil. à être attirés vers l'Europe, Porque às vezes tem tendência de querer ir, são atraídos para ir para a Europa. mais ici, ils ont cette chance justement de vivre dans un pays qui est chrétien. Mas aqui eles têm sorte de viver num país que é cristão, né? É uma grande quantidade, né? Peut-être qu'ils ont des difficultés personnelles, Talvez tenham dificuldades pessoais. mais ici, ils ont la chance d'entendre ce message justement du salut, Mas tem a oportunidade de ouvir essa mensagem de salvação, d'espérance de justement. esperança, Et justamente. ils ont autour d'eux des parents, Tem em des volta familles. deles os pais, a que família, croient en que crê, Jesus, né, que em croient en Jesus, Dieu. que crê em Deus. Et donc, ils doivent comprendre que ça, c'est véritablement le message. Eles têm que entender que essa é verdadeiramente vrai mensagem. Un E a message d'amour, mensagem de un amor, message de paix, de de paz, joie. de alegria, né? Tandis que justement, nous comme missionnaires, quand on va en Europe, Justamente nós como missionários, on quando parle de vamos la lá na commission du Europa, missionnaire en Europe, a gente fala de comissões, né? De ir na Europa. et mon épouse elle-même, elle l'a senti quand elle va là-bas. A minha esposa, ela sente isso quando vai lá. C'est le poids spirituel O quand on peso veut arriver là-bas. espiritual. Era justamente isso que eu ia dar uma Pois é. pincelada. Isso. De tantas leis aprovando a morte de pessoas com tanta facilidade. Como que é o peso espiritual disso tudo, a batalha espiritual disso tudo? É Deve ser terrível. terrível, né? Tem muita opressão, um espírito de divisão no país, porque é a capital, né, da Europa, né, é a sede, né, da Europa. Então tem muita coisa em si, é muito peso. O espiritual é realmente muito forte. Aí esse espírito de divisão, as igrejas se dividem muito também. É outro assunto, né? Não vou falar disso Essa agora união, não, mas podemos dizer que essa desunião, no caso, prejudica muito. Mas sim, prejudica a pregação do evangelho, né? Como diz isso, as missões, evangelizar as pessoas. Porque eles veem, né? As pessoas veem. E uma Como coisa, o missionário, para ele entrar num país europeu, ele tem que, é muito difícil dele conseguir entrar, ele tem que ter algum caminho que ele tenha que fazer. Tem que fazer parte de uma organização aqui. Tem que estar. Tem. Por exemplo, o missionário que a gente conhece lá, a pastora Inês, por exemplo, que é daqui, né? Ela foi através das missões, com o pastor Fernando, né? Sim. Tem que ter uma organização que organiza para ter autorização, né? Para ter documento, como ministro de culto, né? Como missionário. Não tem como, não pode ir assim sem nenhuma cobertura. E lá, pastores, eles são bem vistos lá? Quando eles chegam lá, eles são bem recebidos? Ou tem... Não estou falando que vai ser jogado um tapete vermelho, que é bem difícil. Mas eu pergunto assim, em questão daqueles que já estão lá, se eles têm uma aceitação àquela pessoa que está indo. Não tanto, né? Porque teve um jornal, eu acho que eu até guardei, que a mãe dele é falecida já. A mãe dele, a minha sogra, me deu um jornal que tinha até a foto de um pastor grande, bem conhecido daqui, que eu não vou falar o nome, e tinha muita crítica. Estava escrito em flamand, né, que é holandês. Muita crítica falando dos que eles estão lá nas suas igrejas, lá atrás do púlpito, bem vestidos, e falam, mas eles queriam dizer, é só lá dentro. Saiu de lá, aí que fala muito de dinheiro, eles olham isso. Parce que vous parlez de la mission, donc nous sommes des évangéliques.
Nós somos evangélicos, né? hein, donc qui portons le véritable message de Christ. Que levam a verdadeira mensagem de Il Cristo. faut savoir que l'Église évangélique n'est pas reconnue en Belgique. A igreja evangélica não é reconhecida na Elle est Bélgica. considérée comme une secte. É considerada como uma seita. Et si elle peut exister, l'Église évangélique en Belgique, Se ela pode existir, a igreja evangélica na c'est Bélgica, au départ au travers de l'Église protestante, c'est différent là-bas. é que foi no começo através da igreja protestante, que não é a mesma coisa que a evangélica. Et aujourd'hui, la difficulté de l'Église évangélique en Belgique et en Europe, Hoje a dificuldade da igreja evangélica na Bélgica, ou na Europa toda, né? c'est que l'Église protestante a accepté le mariage homosexuel au sein même de l'Église. Ah, lá. É que a igreja protestante aceitou, né, o casamento assim. Ce qui duas fait pessoas. que l'Église évangélique s'est détachée de l'Église Aí a protestante. igreja evangélica se separou da igreja Donc en protestante. fait, elle n'a plus aucun soutien au Donc- niveau des organisations et des autorités nationales. Ela não tem um apoio a nível nacional, né? Elles sont acceptées, São aceitas, elles fonctionnent, funciona, mais elles n'ont pas elles peuvent exister comme associations, pode existir como uma associação. mais elles sont sous surveillance parce qu'elles sont Mas considérées très É proches comme sempre, sectes. eles estão sempre de olho, né? Observando. Et Vai lá, não sei se- et donc, pour bien faire comprendre les gens, puisque vous parlez d'aller Para fazer pour un compreender peu bem as conclure par pessoas, rapport à ce só système, para fazer uma conclusão aqui. d'abord la personne qui doit partir en mission d'ici, Primeiro, a pessoa que vai partir daqui numa missão, elle-même doit être déjà très ferme dans son christianisme. ela mesma tem que estar bem firme na sua vida cristã. Elle doit vraiment se préparer dans Tem le que jeûne et dans la realmente se prière. preparar, oração, jejum, Et ça doit être un véritable appel. e ser realmente um verdadeiro apelo, um Mais verdadeiro en chamado. plus, elle doit être certaine qu'elle doit être appuyée par ici, E tem que ter certeza que vai ter um apoio daqui, né? par une organisation qui est bien Uma structurée. organização bem estruturada que vai, né? Quand elle va Apoiar arriver ela. là-bas sur place, ce qui est Porque quando ela important, chegar lá, que é c'est de importante, bien comprendre la culture, é compreender bem a cultura, né, do lugar onde ela bien vai, apprendre la langue, aprender bem a língua, lá, et savoir là-bas comment fonctionnent les choses. e saber como funcionam as coisas. Et alors à ce moment-là, vous pouvez vraiment commencer votre mission. Aí depois você vai poder começar a sua missão. Et le message n'est pas d'amener des gens dans l'église. Ça, c'est une erreur fatale. Ça. E a mensagem não é para trazer as pessoas para dentro da igreja. Isso aí não Là, Là, c'est là, perdu é d'avance. difícil. C'est vraiment réconcilier ganhar, les gens avec Dieu. reconciliar as pessoas com Deus, ganhar ela para Jesus, mas não ficar pensando, eu vou encher uma igreja de pessoas. Isso aí Non, ça fonctionne pas. não funciona. Com os europeus, não. Tranquilo já? Tranquilo. Tá saciado? Pastores, para a gente logo encerrar, né? Não pode encurtar, alongar muito, mas qual o conselho que vocês deixariam para os brasileiros aqui? Né? Não que o brasileiro não saiba, mas se muitas coisas que possivelmente aqui elas podem estar se encaminhando para se tornar também na mesma coisa que no país europeu, né? É pedido para aumentar, mas acho que eu estou falando baixo por causa da máscara. Que conselho vocês dariam para que o Brasil não se tornasse um país europeu? Porque com os acontecimentos que estão tendo, está praticamente chegando quase na mesma, não na mesma proporção, mas o esfriamento, o distanciamento de Deus, aquilo tudo que nós vemos agora com a pandemia. Parece que a pandemia ela deu aquela afastada, todo mundo se afastou, e agora com a pandemia ela recuando, é um trabalho que nós pastores vamos ter de resgatar, de trazer de volta. Então vocês vivem uma realidade que é totalmente do afastamento, né? A igreja está ali, vocês estão ali, a palavra está sendo pregada, os cultos estão acontecendo, não deixa de pregar o evangelho no trabalho, não deixa de pregar o evangelho nas ruas, mas qual o conselho que vocês deixariam para nós aqui? O que nós poderíamos, o que o jovem, o adolescente, o homem e a mulher, eles podem fazer para que o esfriamento espiritual ele não possa ser tão abrasivo, né? Tão intenso, né? Eu acho assim, isso sou eu que acho, né? Não sei se... Eu penso que nunca vai ser como esse. Porque nós temos outra
o povo brasileiro, né, é mais assim caloroso, né? É mais família, é mais, então mesmo que se afaste muitas pessoas, mas eu penso que a gente nunca vai conseguir ser como eles, não. Mas o que tem que fazer? Voltar ao primeiro amor, né? Os pais ensinar os filhos, passar para os filhos, ensinar em casa a palavra, não só deixar eles aprenderem só lá na igreja. Os pais, eu ensinei meus filhos a amar a Deus, a servir a Deus. Porque mesmo se em algum momento eles se afastarem um pouco, eles não vão se esquecer e eles sempre vão voltar. Sempre vão, é a melhor maneira, nas casas, as famílias. As famílias não deixar apagar essa chama. As famílias, os pais que conhecem a palavra, que têm experiência com Deus, ensinar os filhos, porque eu penso assim que aqui no Brasil, não, como eles lá, eu penso que não vai ser. Não abandonar o primeiro amor. Está caminhando, né? A gente está vendo, está assim, um esfriamento, essa pandemia agora deu um esfriamento, né? Muita gente que não estava indo na igreja por causa da pandemia, não sei se todos vão voltar, né? Infelizmente. O que a gente tem que fazer é ficar orando, né? E orar por esses países que estão assim. Orar pela Bélgica. Eles precisam de oração. Porque dá para dizer que eles acabam se tornando, digamos assim, exemplos para outros países, né? Talvez não sejam tão, a população, o povo não sejam tão firmes, podemos assim dizer. Acabam se tornando exemplos, né? Tipo, olha... mas é isso mesmo, na Europa eles aprovam uma lei que não é boa, os outros países da Europa, daí devagar, depois um, depois outro, depois outro. Porque desenvolvido, que nem a senhora falou, a questão econômica e social é positiva, então a pessoa acaba tendo uma ideia que aquilo ali, nos outros países, né? Sendo que aquilo pode ser bom. Moi, personnellement, je veux être plus négatif, enfin moins positif. Le Brésil est maintenant devant une fourche, 2 chemins. Eu até esqueci de traduzir. O Brasil agora, sim, está como um garfo, né? Oui, c'est ça. Não, é 2 caminhos, não é nenhum garfo. D'abord, le développement d'un pays, Primeiro, du point de vue richesse. o desenvolvimento do país, ponto de vista, né? Ele está crescendo financeiramente. Est un danger pour le Brésil sur le plan spirituel. É um perigo, né? No plano espiritual, porque daí é como vocês falaram, né? Poder aquisitivo maior, as pessoas tendem a La Bible est très esquecer de claire, Deus. il faut choisir entre 2 personnes, entre Dieu et Mammon. A Bíblia é clara, né? Tem que escolher entre o Deus ou o Mamon, né? O dinheiro. Deuxièmement, je sais qu'aujourd'hui, il y a un mouvement très profond chrétien au Brésil. Segundo, eu sei que aqui no Brasil, ultimamente, tem um movimento, né? Profundo, né? Dos cristãos que oram. Le problème pour moi, c'est que O problema para mim, les églises sont en train de rentrer dans des rituels et dans des traditions. as igrejas estão entrando muito em rituais e tradições. Et elles oublient, je ne parle pas spécialement de cette église-là, Eu não je falo parle en especialmente général. dessa igreja, geral, né? Geral. On oublie la notion de discipulat. Esquece a noção de discipulado. Et dans la période difficile qu'on a connue maintenant, No período difícil que nós estamos conhecendo agora, le danger, c'est justement de rentrer dans une idée de ramener des gens pour, je vais dire, soutenir et préserver ce qui existe. por exemplo, o que ele quer dizer, daí a igreja começa a trazer as pessoas para ajudar financeiramente. C'est ça. Donc en fait, le danger, Com c'est le essa ajuda, né? déséquilibre qu'il y a eu. Ajudando por causa desse desequilíbrio, né? Por causa da pandemia. Et donc, on se focalise pour ramener. Se focaliza para trazer só por trazer. Il faut de savoir volta. que Jésus, il s'est toujours promené à travers Israël. Jesus sempre passeou lá em Israel. Il donnait son message. Ele dava sua mensagem, Il continuait son chemin. continuava o seu caminho. Et il ne perdait pas son temps à récupérer ceux qu'il avait perdus. Ele não perdia o tempo de recuperar aqueles que não quiseram, né? Que iam voltando atrás. Jésus a toujours fait le nécessaire pour faire des disciples, Jesus fazia o necessário para fazer discípulos, des gens forts, para fazer pessoas qui fortes, eux-mêmes allaient faire des disciples. que eles mesmos depois iam fazer outros Et discípulos. je crois qu'aujourd'hui, l'Église ici, Hoje a igreja Eu falo aqui, geral. eu falo geral, né? elle doit sortir de ses murs Tem que sair dessas paredes
pas pour spécialement récupérer ceux qu'elle a Não perdus, só especialmente recuperar esses que perdeu, mais pour aller réconcilier ceux qui sont dehors, mas para reconciliar esses que estão lá fora, pour devenir de véritables para disciples se en Christ. tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Et au fait, c'est revenir si je parle de la quadrangulaire, Isso, se eu falar da quadrangular, c'est revenir à la vision du début de la é quadrangulaire. voltar à visão do começo, né? Da pastora que C'est-à-dire Começou. véritablement proclamer un véritable évangile verdadeiramente proclamar o de evangelho repentance, de arrependimento, de réconciliation de avec Dieu reconciliação, et de faire de véritables e soldats fazer de Dieu. verdadeiros soldados de Deus. Mais le rituel et la tradition Mas os rituais e as tradições et l'argent e o dinheiro et l'évolution sociale e a evolução social sont les plus grands ennemis de l'Église. são os maiores inimigos da igreja. Et ça, c'est une chose que l'Église doit E isso é uma surtout coisa que garder, a igreja geral tem que ficar de olho, né? Vai lá. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô achando que se a gente ficasse aqui até meia-noite, né? Mas eu acho que o assunto missões ele é muito abrangente, porque às vezes é isso que eu estava conversando com vocês um pouco antes da gente começar, que é uma realidade que muitos de nós que estamos aqui no Brasil a gente não conhece, ou às vezes até desconhece, ou então não quer saber. E quando a gente tem esse choque de realidade, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba repensando e analisando como que nós estamos tendo a visão de um reino, né? Porque a melhor coisa que nós temos aqui, e tanto na Bélgica, nos países europeus, nos países da América do Norte, América do Sul, né, na África, na Austrália, é que por mais que estejam fatores econômicos, fatores políticos, a mesma falta vai sempre fazer em qualquer pedaço de canto deste mundo, que é o Senhor Jesus, que é a presença do Espírito Santo na vida de cada um, convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo, É e isso acima mesmo. de tudo, a certeza da salvação. Né? Isso. Salvação a qual dinheiro nenhum pode comprar, salvação a qual partido político nenhum pode resolver, situação a qual nada que o homem possa produzir com suas mãos possa resolver, a não ser, né, Cristo, né, que fez tudo, morreu na cruz por nós, morreu na cruz pelos belgas, pelos franceses, pelos brasileiros, né, pelos americanos, por todos, e às vezes, né, esses fatores que surgem, eles acabam prejudicando a propagação do Evangelho, né, acabam prejudicando o trabalho missionário, né, as burocracias, as intempéries, né, e eu vejo que nós estamos passando por um momento onde Deus está passando uma peneira e vai falar assim, agora sim, esse me serve e esse não serve. Aquele lance da pirâmide, né? Deus está fazendo virar a pirâmide, né? Quem gosta de pirâmide, né? Está virando a pirâmide do lado contrário, né? Então aquela parte superior ali que achava que era intocável e tal, agora Deus está fazendo mover e está fazendo a diferença, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Que a pastora Domingos eu já conhecia, mas não conhecia assim tão de perto assim, né? O pastor Jacobi também, né? Então eu agradeço muito a vocês pelo aceitar o convite, né? Eu sei que é algo que você está em casa, acho que você achou muito estranho, né? Falou, poxa, não teve pregação, não teve apelo, cadê o pastor de gravata? Gente, eu acho que estamos num momento que nós temos que sair fora da caixa. Como o pastor mesmo disse, né? Nós temos que sair das 4 linhas. Quem acompanhou gostou, sabe? Foi uma bênção o assunto abordado, a Vanessa Lima comentou. Louvado seja o Senhor. A Neiva disse o seguinte, Deus abençoe os irmãos missionários. Importante esse conhecimento para nós. Então, realmente, foi do agrado do público. Eu posso falar uma coisinha para os adolescentes? Não deixem de sonhar, né? Missões, pouco importa aonde que vocês queiram ir, mas que se Deus colocou no coração de vocês, orem, que se Deus quer levar você para algum lugar, Ele vai levar, né? Mas se prepare, viu? E não só do adolescente, né? Os jovens, os adultos, todo mundo. Não só do adolescente, não, de todos, né? Que
na verdade todos nós somos missionários, né? Mas como foi dito aqui, nós somos missionários primeiro na nossa casa, na nossa família. Né? Exatamente. Mas, pastores, muito obrigado. Né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vocês, né? Próxima vez nós chamamos vocês para pregar, né? Já vieram todo preparado para pregar. Não vai ser pregação. Hoje nós vamos fazer uma... É que assim, gente, você que está em casa, que você possa entender. Nós estamos fazendo isso por quê? Porque nós vamos começar a pegar temas, né? Pelo menos uma vez no mês, pastores. Nós vamos começar a pegar certos temas para que traga conhecimento para o povo de Deus. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta, né, não é de dinheiro, de conhecimento. Então, nós vamos começar a trabalhar isso, né? E eu creio que muito em breve, nosso povo, né, o povo brasileiro, ele vai se conscientizar. Ele vai se conscientizar que não é o reino do homem que vai resolver os problemas, mas é o reino de Deus. Né? Que o próprio Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio na terra e ele mesmo disse que o reino dele não era daqui, era de outro lugar. Era um lugar onde não existiria dor, não existiria sofrimento, não existiria nada dessas mazelas que existem, né? E hoje mesmo eu estava pregando à tarde, eu estava falando sobre isso. Eu falei que a gente tem que parar de buscar aquilo que é dessa terra. Não que a gente não vai parar de trabalhar, tá, gente? Não estou falando isso. Mas que a gente pare de buscar as coisas deste mundo e a gente possa buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas elas possam ser verdadeiramente acrescentadas. Eu não posso... Sem falar muito, mas agora nós somos aqui, nós vivemos aqui, e nós decidimos fazer a decisão de viver aqui, como tu diz? Viver aqui, viver aqui. Certo. Já está aprendendo. 2 anos atrás, eu fiz 40 dias de jejum sem comer para encontrar Deus e para saber. Eu sou 59 anos e há 59 anos eu perguntei a Deus: o que você quer fazer de mim? Eu fazia um jejum. Deus disse: você vai lá para o Brasil. Sim, mas não. E depois, um processo de 2 anos antes de chegar aqui, e jovens, pessoas, é necessário entender que não é decisão emocional, é uma decisão de vida, da sua vida. Porque essa decisão você vai pagar um preço. Se você, como tu disse, tu prends a mauvaise decisão, se tomar a má decisão, né? Você vai pegar um preço terrível. Pagar um preço, Porque se você não faz o que Deus te pergunta de fazer, que Deus te manda fazer, ele vai te... Eu só não posso ir embora sem falar isso. Gente, a Bélgica é boa, tem muita coisa boa. É que a gente estava falando da parte espiritual, né? Do peso espiritual, mas lá é um país bom, tem muitas vantagens também, né? Não é só coisa, senão eles vão ficar pensando: meu Deus do céu, que horror! Não, nós estamos falando a respeito do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho no país, né? O que pode impedir? Aqui também, em algumas áreas, a inserção do Evangelho. Exatamente. Então tá bom. Muito obrigado a você. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma aula para nós, né? Nós aprendemos bastante. Sem dúvidas. O pessoal que estava em casa aprendeu também, né? Nós vamos orar agora por você, dizimista e ofertante, né? Abençoar a sua vida. E depois, pastores, fazer uma oração pelas nações, né? Vamos orar pela Bélgica, orar, né, pelo Brasil, orar pelos países, né, que tem a dificuldade ali do Evangelho ser propagado. E vamos, né, nos despedir do pessoal, né? Então, eu vou estar fazendo a oração, daí eu não sei se vocês querem fazer a oração conjunto, né? A gente faz ao mesmo fica tempo. Bonito, né? Fica legalzinho, fica bonito, né? Je prie pour le pays. Tá bom? Então, vamos orar então. Soberano Deus, maravilhoso Pai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et gloire. Seigneur, je remets entre tes mains, Seigneur, ce moment merveilleux en ta présence. Seigneur, je remets entre tes Pelo mains, que foi Seigneur, falado tous aqui, ceux, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de présents, compartilhar, Seigneur. Senhor. Je remets entre tes mains, Ó Seigneur, Deus, toutes ces colocamos, nations, Senhor ces pays amado, qui sont os ici présents, países, Seigneur. Senhor, En particulier a le Brésil, Bélgica, Seigneur, qui nous Senhor. accueille Ó ici, Deus, Seigneur, o Brasil, todos os países da América Latina, nossos vizinhos, ó Deus, Senhor, na Europa, Senhor, os países onde nós
la mission, visitamos, Seigneur, Senhor et amado. qu'ils puissent vraiment, Ó Deus, Seigneur, se nossos tourner irmãos vers que Dieu, estão lá, vers Senhor, na l'Esprit Saint, Espanha, em et qu'ils se Portugal, confient Senhor, na à Dieu, qu'ils França, rentrent dans l'intimité na de Dieu, Bélgica, pour Holanda, recevoir, Alemanha, Seigneur, todos la os outros, vision, Senhor, pour Deus recevoir la amado. stratégie, Onde Seigneur, tem pour brasileiros, recevoir, ó Seigneur, Deus toutes choses, amado, Seigneur, qui les que préparent, estão lá Seigneur, pregando a et qui ne palavra, parlent pas, Senhor, Seigneur, abençoa simplement comme eles, ça dans ce tout sustenta pays. eles, ó Deus, Je na remets, tua Seigneur, entre palavra, tes mains, Deus. Seigneur, le Em Brésil, nome do Seigneur, Senhor la Jesus. Belgique, Seigneur, Amém, et toutes ces Senhor. nations, Seigneur, qui Amém, ont besoin de toi et ton nom, qui est le nom au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado, pastores. Obrigado Deus a vocês. abençoe. Pastor Nós que Domingos, agradecemos. pastor Deus Jacobi. abençoe. Vocês são bem-vindos na Capela Missionária sempre. Amém. Muito obrigada. As portas estão fechadas, mas elas estão abertas, tá? Amém. Então, eu agradeço você que está em casa. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, né? Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória, uma semana de conquista para você. E que você continue conosco nos cultos durante a semana, né? Os pastores também têm rede social, né? Ali nos comentários depois, se tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, você pode fazer, né? Estamos à disposição de vocês para responder, né? E segunda que vem, culto normal, tá? Isso aqui não vai ficar toda vez não, é só de vez em quando, não se acostume, tá bom? Então, que Deus te abençoe, né? Coloque suas mãos na posição de receber, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e por todo sempre. Que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Que Deus te abençoe e até segunda-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus.